Inteligência Ambiental, com Samantha Pineda, na Bandeirantes. Toda terça-feira é dia de conversarmos um pouco mais sobre esse assunto aqui na programação da Rádio Bandeirantes com a Samantha Pineda, que é advogada, especialista nas questões ambientais. Samantha, é um prazer tê-la de novo aqui conosco na Rádio Bandeirantes para falar um pouquinho sobre um projeto de lei que impõe barreiras ambientais a produtos da União Europeia. Em que pé que está essa discussão aí? Conta pra gente o que diz esse projeto. Bom dia para você. Bom dia Pedro, Thaís, bom dia Cláudio, prazer estar aqui de novo. Olha, o bicho vai pegar essa semana na Câmara, porque a ideia é que haja essa reciprocidade. O que acontece, Pedro, é que foi aprovado no Parlamento Europeu um projeto que visa não receber produtos que venham de áreas desmatadas, que tenham a sua conversão da vegetação nativa em área de produção depois de 2020. Acontece que aqui no Brasil a gente tem um código florestal legitimamente discutido, aprovado no Legislativo, depois passou pelo crivo do Judiciário durante muito tempo, e este código diz que determinadas regiões do Brasil têm suas reservas legais, ou seja, se a propriedade rural estiver na Amazônia, esse produtor tem que deixar 80% da vegetação, mas ele pode converter 20% dessa área de vegetação em área de produção de alimento. Isso é o que a nossa lei, a lei do Brasil, diz. Esta aprovação pelo Parlamento Europeu, ele relativiza a própria existência desta nossa legislação, porque diz lá na Europa o seguinte: se a conversão for depois de 2020, nós não vamos aceitar o produto. Então isso foi recebido aqui pelo Brasil quase que como uma ofensa à soberania brasileira, e a reação veio muito rápida. Os parlamentares, principalmente da Frente Parlamentar da Agropecuária, querem colocar aos produtos europeus também barreiras ambientais. Porque já que aqui no Brasil nós temos áreas de preservação permanente, que são áreas que respeitam margens de rios, em torno de nascentes, essas áreas só por existirem aqui no Brasil são protegidas pelo Instituto das Áreas de Preservação Permanente, ou seja, não pode se tocar nessas áreas. Querem exigir a mesma reciprocidade dos produtos europeus. Se eles não tiverem os crivos ambientais equivalentes ao que se tem aqui no Brasil, nós também pretendemos não aceitar os produtos europeus. Então é uma questão aí de discussão que no meu entendimento, Pedro, vai ser muito benéfica para o meio ambiente, porque o fato de ter sido levantado na Europa o desmatamento, e nós aqui no Brasil temos um problema gravíssimo de desmatamento ilegal, o crime do desmatamento na Amazônia, que acontece nas áreas onde não tem ninguém, precisa ser olhado com mais atenção. Existe sempre uma crítica do opositor. Quando era o Lula o presidente, a oposição dizia: meu Deus, tem muito desmatamento na Amazônia. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, de novo aquela gritaria: tem muito desmatamento na Amazônia. E agora, faz 4 meses que o Lula está na presidência, a Marina Silva é a ministra do Meio Ambiente, e no último trimestre nós tivemos de novo recorde de desmatamento. Então a gente percebe que nem o governo deu conta. Precisa trazer esse assunto à baila, Pedro. Agora, Samantha, pelo que você nos explica, é um projeto que é quase que uma retaliação política à decisão da União Europeia de colocar esse tipo de barreira. O que poderia ser barrado caso esse projeto vá para frente nas importações brasileiras? E na União Europeia existe algum tipo de certificação? Porque quando a gente vê para o que aconteceu lá ao longo dos últimos séculos, sobrou muito pouca preservação ambiental, muito pouca mata nativa, diferente do que acontece no Brasil. Existe esse certificado lá também, Samantha? Excelente pergunta, Thaís. Vamos lá, começando pelos produtos, né? A gente importa da Europa produtos. O vai e vem funciona assim: a gente exporta commodity, o produto em si, a soja, o milho, o trigo, o algodão, e a gente importa o produto industrializado, manufaturado. Então, o que precisaria acontecer? Já que não existe esse controle de origem, como tem aqui no Brasil, quando se compra o boi, hoje em dia todos os frigoríficos fazem
da carne bovina, por exemplo, uma rastreabilidade. Se sabe quando aquela área que forneceu aquele gado para o frigorífico foi desmatada, se sabe se essa área tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, existe uma rastreabilidade de produtos que está cada vez melhor. Agora está se fazendo da soja, existe a cana, por exemplo, que vai fazer o etanol. Tudo que advém do agro tem uma forma de rastrear. Não existe esse mecanismo nos produtos europeus. Então, a gente provocaria, com certeza, se isso acontecesse, o que eu acho que, na minha opinião, não vai andar muito, mas vai conseguir barrar essa medida do Parlamento Europeu. Mas se isso acontecesse, e eu, como advogada especialista em meio ambiente, que defende esse equilíbrio ambiental para a gente melhorar o planeta, eu acho que seria excelente, exigiria também um monitoramento por parte da União Europeia de seus produtos. Já imaginou os vinhos franceses tendo que olhar todas as cepas para ver se lá naquelas regiões produtoras do Bordeaux, do Brunello de Montalcino, desses vinhos que a gente traz para cá, tão degustados aí pelas pessoas, de onde vem, como é a produção que é feita há centenas de anos e que vai até a beira do rio? Será que não tinha que ter uma proteção dessas águas? Que tipo de produto que usa? Então, a gente teria uma discussão muito interessante, uma mudança de paradigma no olhar sobre produtos europeus industrializados aqui no Brasil, viu, Thaís? Acho que seria bem interessante. Eu queria... Tudo bem? Olha, a gente... Oi, Cláudio. Tudo bem? Essa sua informação é muito preciosa. Agora, a resposta brasileira, porque esse é o princípio universal da reciprocidade, não é? A gente precisa destacar isso. Ou seja, eu trato tão bem você quanto você me trata. Eu trato mal na medida que você me maltrata. É mais ou menos isso que prevalece na diplomacia. É por isso que o Brasil, por exemplo, exige visto de países que também exigem visto de brasileiros para acesso àquele país, né? Agora, os europeus, que são muito caras de pau, né? Além disso tudo, além de produzirem uma legislação, não é que eles estejam preocupados com a questão ambiental no Brasil. O que eles estão fazendo lá é cumprindo lá a pressão, ou fazem isso sob pressão dos produtores europeus, que temem a concorrência brasileira, dos produtos brasileiros do agronegócio, que pela excelência dos produtos, pela alta competitividade dos seus preços e tudo mais que a gente conhece aí. E aí eles ficam ali tentando de alguma maneira criar barreiras, ou criar dificuldades aos produtos brasileiros. Agora, esses europeus caras de pau, eles inclusive poluem aqui no Brasil. Por exemplo, um dos países que mais criticam o Brasil é a Noruega. E a Noruega tem uma indústria de alumínio que polui reiteradamente os rios da Amazônia e ninguém fala nisso, ninguém pune, né? Talvez fosse o caso de uma legislação. O que você acha disso? Eu queria que, se você pudesse, nos dar uma avaliação sobre isso. Não seria interessante também uma lei que punisse, como é que eu diria, entre empresas poluidoras europeias do nosso país, fechando essa porcaria? Cláudio, você foi no cerne da questão, né? Quando a Noruega reabriu aí as doações para o Fundo Amazônia, a gente comentou um pouco a respeito disso. Essa empresa, que é da Noruega, localizada no Pará, tem um histórico de poluição dos rios locais. E certamente que nós temos várias. E assim, eu não acho que nós temos que criar a hostilidade. Nós queremos a reciprocidade. Então, no momento em que vocês, europeus, que são o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, vem China, Estados Unidos e União Europeia. Quando a União Europeia olha para nós e quer nos punir nos nossos produtos por conta de um problema ambiental, nós precisamos olhar para todos os problemas ambientais da Europa. E se a gente for olhar para a emissão de gases de efeito estufa dos produtos europeus, a gente fecha as portas. Ou o que eles já falaram também, discussão do Parlamento Europeu, em taxar produtos emissores de carbono. Se nós colocarmos essa regra no Brasil, não entra mais produto europeu aqui, porque a fonte energética usada para produzir esses produtos é toda fóssil, e é a queima de combustíveis fósseis que aumenta a temperatura do planeta. Então, carvão, gás,
usinas nucleares, petróleo, é a base da energia deles. Enquanto a nossa base energética é hidrelétrica, solar, eólica, agora muito biocombustível, nós realmente teríamos uma reciprocidade. Você falou da Noruega, eu vou falar da França. A França reativou as suas usinas nucleares por conta do problema da guerra da Ucrânia, que causou uma crise energética na Europa toda, né? Na Alemanha principalmente, mas na França também. E essas usinas nucleares da França têm um impacto ambiental absurdo, porque os reatores dessas usinas são esfriados com a água dos rios, essa água muitas vezes volta para o rio numa temperatura inadequada, causa ali um desequilíbrio do ecossistema daquele rio, e a gente não fala. Eu não gosto do caminho de você me ataca, eu vou te atacar. Mas eu acho que em determinados momentos, quando nós não achamos uma solução, um caminho de saída justo, porque o planeta é um só, né? A gente mora aqui, onde é o lado de fora? Não tem ainda, Elon Musk está tentando. Mas quando nós não achamos a saída conjunta, eu entendo que a gente precisa agir, sim, com a hostilidade recíproca, para que a gente consiga pelo menos ser ouvido. Vamos olhar os lados positivos de tudo que a gente faz. Essa é a minha opinião, né? Samantha Pinheda é advogada, especialista em direito ambiental, diretora executiva do canal Agro Mais, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e toda terça-feira está conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Aliás, na terça que vem, a Samantha volta conosco também em transmissão no Band News TV. Será o dia da nossa estreia nessa nova plataforma. Aí, Samantha, queria já deixar combinado com você para a gente falar sobre marco do saneamento e essas mudanças que foram implementadas por meio de decretos pelo presidente Lula, já que quando a gente fala de ambiente, muita gente pensa só em desmatamento, Amazônia, mas saneamento básico, acho que é a questão ambiental das mais relevantes e talvez a mais relevante de todas. Podemos deixar combinado assim, Samantha? Com certeza, Thaís. Deixar aqui com gostinho para o pessoal esperar essa super estreia do Jornal Gente, transmitido também pela TV. O saneamento é o principal problema do Brasil. Só para a gente deixar aqui cenas dos próximos capítulos. Nós temos 210 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a esgoto tratado, e nós tínhamos uma grande esperança no marco do saneamento, porque se essas 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado é porque o sistema não foi eficiente. Então, quando saiu em 2020 o marco do saneamento e falou, olha, a iniciativa privada vai poder entrar nisso para dar jeito, a gente teve esperanças, e esse decreto aí do Lula tirou toda a coragem. O pessoal, os investidores que estavam vindo com muita sede ao pote, colocaram o pé no freio, e a gente vai ficar como agora? Então, com certeza estaremos comentando profundamente a respeito desse tema, Thaís. Até terça que vem, então, Samantha. Um abraço para você, boa semana, hein?